Estamos no livro 1, capítulo 8, parágrafo 2. É preciso manter a caridade para com todo mundo, mas a familiaridade não convém. Às vezes acontece que alguma pessoa goze de excelente reputação quando não é conhecida, mas desaponta quando é vista de perto. Às vezes pensamos que os outros gostam de se encontrar conosco, mas na realidade lhes desagradamos pela conduta que nos vem demonstrando. Filhos e filhas, nós estamos no capítulo 8 do livro 1, falando das familiaridades. É muito importante que você veja o vídeo anterior, porque o Frei destacou bem o que é familiaridade. E esse parágrafo aqui continua falando disso. E olha que interessante, é preciso manter a caridade com todo mundo. Então a gente precisa aqui diferenciar uma coisa: caridade de familiaridade. Caridade é preciso amar todas as pessoas. Caridade é preciso ser mantida com todo mundo. Então você precisa amar todas as pessoas. E quando você não faz isso, você peca. Se você guardar mágoa, ódio de alguém, você está pecando. Quando você não quer perdoar alguém, você está pecando. Por quê? Porque temos que amar a todos. Não podemos fazer acepção de pessoas. Cristo não fez acepção de pessoas. Inclusive, foi muito criticado quando entrava na casa de pecadores. As pessoas, os fariseus, diziam: como é que você pode comer na casa de pecadores? Porque os pecadores eram excluídos naquela época. Os doentes eram excluídos naquela época. E Jesus não. Ele ama a todos. Ele não pode fazer acepção de pessoas. Então, você, filho e filha que quer ser de Deus, não pode fazer acepção de pessoas. Temos que amar a todos. E amar é fazer o bem. Então, temos que fazer o bem a todos. Jesus chegou ao extremo em dizer: amai até mesmo os vossos inimigos, amai aqueles que vos perseguem, aqueles que vos caluniam. Então entenda, Jesus está pedindo para que nós amemos todos. O mandamento do amor não é só para as pessoas que eu gosto. O mandamento do amor não é só para as pessoas que eu me identifico. O mandamento do amor é para todas as pessoas. E se você quer ser cristão, você então precisa amar. É isso. Amar a todos. Então, entenda isso de uma vez por todas. Não amei alguém, eu já estou cometendo um pecado. É preciso amar a todos. E não adianta amar quase todas as pessoas. Não, é preciso amar todas. É isso que a imitação de Cristo hoje está nos dizendo. É preciso manter a caridade com todo mundo. Mas a familiaridade não convém. Olha que interessante. Amar a todos, mas ser familiar, ser próximo. Eu não posso ser próximo de todos. Eu não posso ser amigo de todos. Por quê? Porque não convém. Olha que interessante, e aqui é o grande conselho para você: não convém. Você não pode ser próximo de todas as pessoas, você não pode ser familiar de todas as pessoas. E no vídeo passado o Frei até falava: não abras o teu coração a qualquer um. Eu não posso ter todas as pessoas de igual forma, eu não posso ser familiar a todo mundo, não. A minha intimidade eu não posso revelar a todo mundo. Nem todo mundo é seu amigo. Entenda isso. Quantas pessoas erram. Por exemplo, quantos homens entendem que seus amigos são aqueles do bar. Não, amigo não se encontra em bar. Amigo não se encontra em festa. Diz a palavra de Deus que amigo você encontra na dor. Amigo você não encontra na festa, amigo você encontra na dor. E a Bíblia diz: entre 1000 que você conhece, um só é seu amigo. Entre 1000 pessoas que você conhece,
um só é o seu amigo. A Bíblia então está dizendo para você algo importante. Você tem muitos conhecidos, mas você vai ter poucos amigos. Aliás, é importante que você entenda que é preciso ter poucos amigos. É preciso você ter poucas familiaridades. Você precisa tratar da sua alma com poucas pessoas. Você precisa revelar a sua intimidade, a intimidade da sua alma para poucas pessoas. Você precisa revelar os seus segredos para poucas pessoas. E para quem que você vai revelar? Para quem que você vai ter familiaridade? Você vai ter com quem é prudente, é o conselho da semana passada. Com quem é prudente, com quem é temente a Deus, com quem é de oração, com quem vive bons costumes, com aqueles amigos que edificam, com aquelas pessoas que te levam para Deus. Jesus, ele não excluía ninguém, mas era nítido ver que ele tinha familiaridade com algumas pessoas, mas não com muitas, com poucas. E agora eu vou destacar com quem Jesus era familiar. Olha que interessante. A Bíblia deixa muito claro que Jesus ele tinha familiaridade com Lázaro e com sua irmã Maria. Jesus era próximo. Jesus lhes era familiar. Jesus, nas suas andanças e nas suas missões, gostava de parar na casa deles. Mas nós não vemos Jesus tendo esse tipo de relacionamento com outras pessoas. Então isso é muito importante. Jesus era um grande pregador, Jesus era um homem de Deus, Jesus tinha uma grande missão. Ele não podia ficar dormindo na casa de todo mundo. Ele não podia ficar revelando tudo para todos, porque muita gente não compreende. Muita gente não ia compreender Jesus. Muita gente não ia compreender seus costumes. Não é possível ser familiar de todo mundo, entenda. Não é possível ter amizade com todo mundo. E quem faz isso acaba fazendo o que não convém. Aí começa a ter um monte de problema na vida. Começa a ter um monte de desavença. Começa a ter um monte de decepção. Então, este é o conselho para nós hoje. Mantenha a caridade com todos, mas a familiaridade não convém. A familiaridade não convém. Com todos, não. Às vezes acontece que alguma pessoa goze de excelente reputação quando não é conhecida, mas desaponta quando é vista de perto. Antes de entrar aqui, lembra que no vídeo passado o Frei falou que a familiaridade é quando eu trato então um relacionamento superficial. Então veja, por que o Frei então está dizendo que você não pode ser familiar de todo mundo? Porque não é possível ter relacionamento profundo com todo mundo, entende? Não é possível ter relacionamento profundo com todo mundo. Então é por isso que você vai ter esse relacionamento profundo com poucas pessoas. Eu estou falando isso para que você entenda, mas no vídeo passado o Frei falou que nós não poderíamos ter familiaridade, porque é um relacionamento superficial. Agora você vai ter familiaridade, proximidade com algumas pessoas. E com essas você vai conseguir ter relacionamento profundo. Aí sim, aí vale a pena. Aí vale a pena você se relacionar, ser familiar de alguém. Aí vale a pena você ser próximo de alguém, porque esse relacionamento te edifica. E isso é muito aconselhável, você ter amizades, você ter familiaridade com pessoas que te edificam. E aí, de 1000 você encontra um. É isso aí. Eu acho que isso ficou claro. Vamos lá. Às vezes acontece que alguma pessoa goze de excelente reputação quando não é conhecida, mas desponta quando é vista de perto. Quantas pessoas de longe parece que são maravilhosas, mas quando se aproximam de nós a gente vê, meu Deus, que pessoa ruim, que pessoa que não é simpática. Isso acontece muito
até mesmo aqueles que nós admiramos na televisão, aqueles que nós admiramos na internet. Às vezes você está vendo uma coisa, mas na vida real não é bem aquilo. Mas até na sua própria vida. Pessoas que você admira de longe, quando você conhece, você se decepciona. Mas tem um lado inverso. Tem pessoas que te admiram de longe, mas quando se aproximam de você, se decepcionam. Às vezes pensamos, olha isso, às vezes pensamos que os outros gostam de se encontrar conosco, mas na realidade lhe desagradamos pela conduta que nos vem demonstrando. Às vezes é tão triste quando você acha que está agradando alguém, mas na verdade você está desagradando. É muito importante você ter a sabedoria para entender se você está agradando ou desagradando alguém. Então é muito triste quando a gente não se percebe. É muito triste não se perceber. Então você acha que está agradando, tem muito disso, né? Eu acho que eu estou agradando, eu acho que quando eu falo eu estou agradando, eu acho que quando a minha presença agrada, mas na verdade você está desagradando. E tem pessoas que não conseguem perceber. Então eu convido você a se questionar em todas as suas relações, em todos os seus convívios. Perceba-se se você está agradando ou desagradando. Porque às vezes você não percebe e tem pessoas te suportando. Então, se você perceber que você não está agradando, eu não estou dizendo nem para você se afastar, mas talvez está precisando que você mude a sua forma. Você entenda por que você desagrada as pessoas. Por que quando você fala você desagrada. E olha, por que o Frei está dizendo isso? Porque você tem que ser uma pessoa agradável. Você tem que ser uma pessoa que todos gostam de estar do lado, porque um santo é aquele que todos gostam de estar do lado, todos. Todos gostavam de estar do lado de Jesus, os bons e os maus. Então, de uma pessoa de Deus, você não pode chegar num lugar e todo mundo falar: ai, aquela pessoa chata chegou. Gente, é tão triste quando a gente vê isso. Pessoas de igreja, quando eram do mundo, todo mundo gostava de você, mas agora você é de igreja, quando você chega, todo mundo fala assim: ai, chegou aquela pessoa chata. Isso está errado. Não, isso não é ser cristão. Ah, não, elas me acham chata porque não me suportam, porque agora eu sou de Deus. Não. Isso não é ser de Deus. Ser de Deus não é ser pessoa chata. Ser de Deus é ser uma pessoa que todos gostam de estar do lado. Então você tem que estar atento a isso. Às vezes pensamos que os outros gostam de nós, gostam de se encontrar conosco, mas na realidade nós lhes desagradamos pelo nosso comportamento. Você tem que agradar, você tem que ser uma pessoa agradável. As pessoas não têm que te engolir, não. As pessoas não têm que te suportar. É muito ruim ter que suportar alguém, de tão chata que essa pessoa é. E a verdade é que existe muita gente assim, que você tem que suportar. Ninguém suporta essa pessoa, então você tem que suportar. E ela não muda, ela acha que ela está certa. Ei, filho e filha, você não pode ser assim. Deixa eu falar com você com muito amor de pai. Você não pode ser assim. As pessoas não têm que suportar você coisíssima nenhuma. Você tem que ser uma pessoa agradável. Aonde você chega, as pessoas se sentem bem. Quando você sai, as pessoas sentem sua falta. É isto que um homem de Deus causa, seja no ambiente de Deus, seja no ambiente mundano. Você é tão de Deus, você traz tanta paz que as pessoas querem estar ao seu lado. Meu Deus do céu, a direção de hoje nos trouxe muitos conselhos. Vou ler de novo para resumir. É preciso manter caridade para com todo mundo, mas a familiaridade com todos não convém. Às vezes acontece que alguma pessoa goza de excelente reputação quando não é conhecida, mas desponta quando é vista de perto. Às vezes pensamos que os outros gostam de se encontrar conosco, mas na realidade lhe desagradamos pela conduta que nos vem demonstrando. Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo te ilumine para que você entenda a direção de hoje e coloque em prática na sua vida. Que Deus te abençoe em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.